Não, deixa eu falar, tu vai entender. É assim, existe bilionários, pessoas ricas que controlam, que mandam no mundo, que manda em muitas coisas no mundo, que tem influência através de muitas instituições e eles controlam muitas coisas que vai acontecer no mundo. Então eles fazem até uma agenda para eles controlar o que eles querem que vá acontecer lá na frente, né? O resultado que eles querem, eles provocam através de ações para chegar para passar por aquelas reações e chegar no resultado que eles querem. E eles são bilionários, eles são donos de grandes empresas, eles são donos de bancos, de muitas coisas. E eles trabalham, às vezes, junto, né? Às vezes é um conjunto de pessoas ricas. E aí, eles controlam o mundo através de influência. Então, eles se infiltram na política, na religião, eles patrocinam muitas pessoas para entrar dentro da religião ali e lá ficar comandando alguma coisa, né, a seu favor. Eles comandam a política no mundo. Muitas vezes ele patrocina um país ali, patrocina um político para se tornar o governante daquele país por um período. E aí eles determinam quem é que vai. E aí os países acabam, por isso, ficando devendo a ele, né? Eles emprestam dinheiro para o país, para aquele governo conseguir fazer alguma coisa para ter bom resultado e ser bem visto para continuar ganhando eleições. E aí aquele político fica devendo favor e junto com o político quem fica devendo é o próprio país, porque foi aquele cara que ajudou ele, colocou ele lá e ele tá devendo, né, para aquele patrocinador. Então tem países que fica devendo tanto que ele acaba sendo refém. Então aquele país vai continuar fazendo aquilo que aquele controlador quer. E aí vai aumentando as dívidas. Tem país que deve tanto que se ele for pagar a dívida que ele tem ali com aquele patrocinador, com aquele bilionário que comandou o governo que ia comandar lá, que colocou o presidente que ia comandar aquela nação, que patrocinou as pessoas que iam cuidar daquele país. Se esse país for pagar a dívida que ele tem com esse patrocinador bilionário, esse país simplesmente vai ter que fechar as portas e se tornar uma propriedade desse bilionário. Então, ele, para não fazer isso, ele continua agindo ali, né, a favor desse controlador. Então, é como se fosse um pacto ali que foi feito sem o consentimento da população, sem consultar a população, através de quem estava lá dentro governando. Quem estava lá dentro governando enganou a população e entregou o país e vendeu o país. É como se fosse assim. Por isso que tem país que fala, né, que vai à falência, porque faz isso. E aí esses bilionários, por que eles querem comandar os países? Para controlar qual é a empresa que vai existir lá. Empresa que está crescendo muito, eles não deixam a empresa crescer, porque senão essa empresa vai acompanhar as riquezas dele. Ele não quer que ninguém lhe acompanhe, chegue perto, ele não quer que surja nenhum bilionário concorrente. Então, se existe um país onde o país é livre, as pessoas estão empreendendo, crescendo, tem empresas que estão se tornando gigantes, redes, eles dão um jeito de acabar com essas empresas para que elas não se tornem tão poderosas quanto eles lá. E então eles fazem com que os governos criem leis ali, coloquem para funcionar leis que vai atrapalhar aquelas empresas crescentes. E aí o jeito de acabar com o país é gerando insegurança. Não prometendo, mas não cumprindo com a segurança, porque é um país inseguro, as pessoas não querem empreender. Entregando uma educação que não tem qualidade para que as pessoas não se desenvolvam, as pessoas não tenham a capacidade de sobressair, para que as pessoas se mantenham sempre pobres. Então não tem informação para a população. A população não pode ter, por exemplo, educação financeira, né, para as escolas, porque as pessoas não podem ter essa liberdade, né, de saber se desenvolver, de saber sair da miséria, porque é através de pessoas ali enganadas na miséria, pessoas que se enganam fácil, que esses governos vão controlar essa massa, essa população e atender às ordens desse poderoso que está patrocinando tudo. Então o que é que causa insegurança em um país? Expressa insegurança. Invasão de propriedades, invasão de supermercados, né? Desencarceramento, né? As pessoas com medo ali, porque muitos prisioneiros saíram para a rua. Então, se esses caras são vítimas da sociedade, como dizem, então levanta todo tipo de narrativa. Se esses caras são vítimas da sociedade,
por que devolvê-los para a sociedade? Então, existe sim uma elite que atua no mundo, que controla e comanda o mundo, e ela usa muitas ferramentas e muitas classes a seu favor, muitos grupos, e um dos grupos são esses grupos que é capaz de colocar terror na sociedade, que é capaz de frear o crescimento de uma sociedade, que tira a saúde de uma sociedade, né, que amarra as pernas e os braços e não deixa as pessoas construir a riqueza, construir o país que a gente é capaz de construir, sabendo do potencial que o nosso país tem, e a gente não consegue sobressair. Por quê? Por conta de políticas erradas que atendem o desejo de quem quer apenas destruir, de quem quer impedir o crescimento do nosso país. E aí os tipos de políticas são esses que servem para prender, para impedir o crescimento, para travar a economia, para fazer com que as pessoas fiquem com medo, trancadas dentro de casa, para fazer com que as pessoas não tenham a liberdade para empreender, a liberdade para se informar, para aprender mais, para se qualificar, não tenha a expectativa de arriscar o capital, de investir, de produzir, né? Não tenha o apoio para produzir. Essa é a forma desse inimigo do crescimento, inimigo do desenvolvimento trabalhar. E ele trabalha porque ele quer o desenvolvimento só para ele. Então, as pessoas donos da ganância, donos do império mundial, dono do mundo, que querem mandar no mundo e que vão conseguindo, mas a gente sabe que não é para sempre. Mas isso foi falado para Jesus lá nas tentações de 40 dias, né? Te darei todas as riquezas desse mundo se prostrares diante de mim. Então, esses caras aí já sabem que eles estão prostrando diante daquele que ofereceu isso, e esse que ofereceu isso vai ter um fim muito trágico, e todos que estão com ele vão juntos.